O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a causar polêmica ao afirmar que não conhece o chamado Vocarão. A declaração caiu como uma bomba nos bastidores políticos e levantou questionamentos sérios sobre o preparo de quem hoje comanda a economia do país. Vitor, metaforando, fez toda essa análise corporal aí e essa análise da não verbal do nosso querido ministro da Fazenda, Tachad. Queria muito ouvir aí as observações de vocês, começando aí pelo Dárcio. Na verdade, eu até queria ter perguntado para o Vitor, farei isso na próxima oportunidade, e ele se atentou às perguntas. Porque eu queria muito uma análise também dos nossos jornalistas. Isso daria um quadro aqui no Braddock Show. Será que dá para analisar o jornalismo chapa branca, como se chama, pela análise não verbal? Porque assim, quando eu faço uma pergunta a Haddad, o que você acha do desvio de 40 bilhões? Ele fala assim, não, eu acho um absurdo. É o tipo de pergunta que fica fácil para o Haddad, inclusive, repetir. Né? Agora, quando você faz uma pergunta, por exemplo, o senhor esteve na reunião com o Vorcaro, conforme a imprensa disse, você dá um choque na pessoa, porque ali você tem condição de avaliar se a pessoa está dizendo verdade ou não, se ela vai gaguejar ou não. Então, eu queria essa análise dos nossos jornalistas, sobretudo quando eles estão ali dando notícias ou naqueles painéis que a gente está acostumado, nos canais de notícia, onde eles ali estão dando as suas opiniões. Seria bem interessante. Mas é óbvio que uma coisa eu posso afirmar. Aparentemente, Lula, Haddad, todos miraram no Vorcaro. Vorcaro virou uma espécie de alvo, ou melhor, ele virou a pessoa que pagará toda essa conta. O Lula já falou isso em discurso, que esse rapaz que deu um golpe de 40 bilhões, o Haddad falou nessa entrevista aí ao Metrópolis que o Vorcaro enganou várias pessoas. Então, aparentemente, eles estão colocando na conta do Vorcaro. A pergunta é, Vorcaro vai pagar essa conta sozinho? Gostei. Enquanto o brasileiro sente o peso da crise no bolso, o ministro diz não conhecer nem os termos que dominam o debate econômico. O episódio reacende críticas e amplia a desconfiança sobre os rumos do governo Lula. Fernando Haddad voltou a protagonizar mais um daqueles momentos que parecem piada pronta. Ao falar sobre o chamado Vocarão, o ministro simplesmente disse que não conhece, como se fosse um cidadão alheio à própria realidade econômica do país que ele ajuda a comandar. A declaração escancara algo que a direita já denuncia há tempos. Haddad vive numa bolha, distante do povo e dos problemas reais do Brasil. Enquanto empresários quebram, o consumo despenca e o brasileiro sente no bolso a cada ida ao mercado, o ministro da Fazenda demonstra desconhecimento sobre termos que circulam amplamente no debate econômico. Não é só falta de vocabulário, é falta de conexão com a realidade, falta de preparo e, principalmente, falta de humildade para admitir erros. A fala reforça a imagem de um governo improvisado, que governa no discurso bonito, mas tropeça quando precisa lidar com fatos concretos. Gostei da sacada aí também, da questão do jornalismo. Boa sacada. Silvio Navarro. Olha, Emilinho, o Fernando Haddad, se você acompanhar essa entrevista, eu assisti por dever de ofício ao longo do dia, o Fernando Haddad, de fato, não responde quase nada que é perguntado a ele. E há algumas interpretações e algumas leituras possíveis para isso. Primeiro, a gente sabe que o Fernando Haddad não é do ramo. A gente sabe que não é só ser ruim de serviço. Aliás, quando o prefeito, ele cita a gestão dele na prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy definiu ele, certa vez, como o pior prefeito da história de São Paulo, com duas marcas indeléveis. A expansão da Cracolândia, por meio de um programa que ele criou, chamado Braços Abertos. Ele dava dinheiro para o dependente químico varrer a calçada e subsidiava aqueles hotéis curtiços na região central de São Paulo, que se tornaram depósitos para os traficantes de droga. E o segundo, as ciclovias, que, além das denúncias de superfaturamento, começavam do nada e terminavam em lugar nenhum. Mas fato é que o Fernando Haddad não conseguiu explicar até hoje o arcabouço fiscal, o que dirá explicar alguma coisa sobre os rumos econômicos do país já no último ano de governo, na reta final de governo, quando sabemos que o cenário, que o céu, há uma tempestade, né? Ou pelo menos o céu prenuncia. O horizonte não é bom, sabemos disso. Então é muito difícil extrair qualquer coisa. E, ademais, o Vitor fez ali toda a análise corporal enfim, o comportamento do Fernando Haddad, também ele tem uma característica, se você acompanhar as demais entrevistas dele, desde que era prefeito de São Paulo, me recordo disso. Ele parece estar sempre cansado e ele não responde sem antes fazer uma pergunta ao entrevistador. Então, quando você pergunta para ele alguma coisa do tipo, vamos supor, ministro, o que o senhor achou da manutenção da taxa básica de juro? Ele vai dizer assim,
olha, veja bem, você já pensou se aumentassem os juros ou diminuíssem os juros? Bom, mas espera aí, eu estou fazendo a pergunta no meu papel de repórter, o senhor, por favor, poderia responder? Então, acho que essa é uma característica dele. Como confiar a economia do país a alguém que não acompanha nem os conceitos que o mercado e os analistas discutem diariamente? Para a direita, fica cada vez mais claro. O Brasil está sendo administrado por quem não entende o impacto das próprias decisões. No fim das contas, a declaração de Haddad não é apenas constrangedora, é simbólica. Simbólica de um governo que fala muito, promete mais ainda, mas parece não conhecer o Brasil real, aquele que trabalha, paga imposto e sofre as consequências de uma política econômica frágil e desconectada. A fala de Fernando Haddad dizendo que não conhece o vocarão não é um detalhe bobo, nem um simples deslize semântico. É mais um sintoma grave de um governo que opera no escuro. O ministro da Fazenda, responsável direto pela política econômica do país, admitir desconhecimento sobre termos que circulam no debate público é o retrato fiel da desorganização intelectual e técnica do atual comando econômico. Não estamos falando de um cidadão comum. Estamos falando do homem que decide impostos, metas fiscais, gastos públicos e que vive criando novos nomes para justificar mais arrecadação. Curiosamente, quando é para inventar taxa, contribuição ou ajuste, Haddad é criativo. Mas, quando o assunto foge do script ideológico, surge o velho discurso do não conheço, não vi, não sei. Isso reforça uma percepção cada vez mais comum entre analistas de direita. O governo Lula III governa com narrativa, não com realidade. Enquanto o país enfrenta inflação persistente, juros altos, fuga de investimentos e desconfiança do mercado, o ministro parece mais preocupado em discursos acadêmicos do que em entender o Brasil que acorda cedo e paga a conta. A declaração também expõe o abismo entre Brasília e o povo. O brasileiro sente o vocarão, ou qualquer nome que se dê à crise, no preço do arroz, da gasolina, do aluguel. Haddad pode até não conhecer o termo, mas o cidadão conhece muito bem o efeito e sente todos os dias. Para a direita, fica evidente que não se trata apenas de incompetência pontual, mas de um projeto de poder sustentado por retórica, onde o improviso vira método e a falta de preparo vira regra. Um ministro que não conhece o debate atual dificilmente está apto a conduzir o futuro econômico do país. No fim, Haddad não conhecer o vocarão é só mais um detalhe. O verdadeiro problema é que ele parece não conhecer, ou não se importar, com o Brasil real.